Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia especial. É um dia especial porque nós estamos em culto, vamos juntos prestar um culto ao nosso Deus. E também hoje é um dia em que fazemos menção, um dia mundial. Segundo domingo de dezembro é o dia em que o mundo lembra, o dia da Bíblia, o livro, a palavra de Deus. E eu quero também ler texto que se encontra no livro de Josué. Josué capítulo 1, verso 8. Um texto em que Moisés está encerrando ali, ou encerrou a sua carreira. Deus chama então Josué. E Deus fala e anima Josué. E dentro deste contexto de ânimo que Deus coloca para Josué, ele fala então, Josué capítulo 1, verso 8: Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que a palavra de Deus de fato possa estar em nossos corações. Convido o pastor Juliano. O pastor Juliano, ele vai orar uma oração de adoração ao nosso Deus para iniciarmos este culto. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado, engrandecido, adorado, exaltado seja o Senhor, Deus. Como é bom, Senhor, poder estar na Tua presença. Como é bom, ó Deus, poder ter a nossa esperança, Senhor, firmada em Ti. Não firmada nas circunstâncias ou no acaso deste mundo, mas firmada, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Na fé, no Cristo que veio, habitou no meio de nós, morreu e ressuscitou, e vive está à direita do Pai, e governa todas as coisas, e tudo está posto diante de Sua mão. Nós Te adoramos, Senhor, e bendizemos o Teu nome, e a Deus nos alegramos por neste momento estarmos num lugar denominado Casa do Senhor, para bendizer o Teu nome, para adorá-lo, para magnificar, ó Deus, o Teu nome. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor e adoração sejam dados eternamente a Ti, pois nós cremos que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o Deus da nossa vida. A Ti, Senhor, seja tributada toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Bom
presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra seca, cansada. Nós iremos cantar esse salmo. É um salmo fácil. A letra, e ele diz: os meus lábios te louvam. Vamos louvar ao Senhor cantando esse salmo. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Cremos na sua palavra, é observarmos aquilo que Ele tem para os que confiam e obedecem ao Senhor. Vamos louvar com este hino 301, crer e observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ominoso, bênção e paz, satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar, alegria plena.
menção ao Dia da Bíblia, o pastor Marcelo Souza nos deixou um texto inspirador na capa do nosso boletim informativo. Convido a todos, aqueles que ainda não o fizeram, que retirem o boletim ali na recepção, leve à sua casa, um texto bastante inspirador. Teremos agora a participação dos embaixadores do rei. Após, convido o pastor Carlos, que também vai orar, fazendo ainda menção ao Dia da Bíblia. Posso escutar seu coração.
Ó Deus, Tu és a nossa fonte de alegria, de vida eterna. Ó Deus, nesse dia nós queremos glorificar o Teu nome, porque o Senhor é bom, a Sua fidelidade dura para sempre. Deus, o Senhor se manifesta de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Nesse momento nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de ter, ó Deus, a revelação do Senhor nas Santas Escrituras. E assim, ó Deus, nós podemos conhecer os Teus grandes feitos desde o início do mundo até os dias atuais. E assim nós glorificamos o Teu nome, porque, ó Deus, a Tua palavra nos salva, a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos consola. Nesse momento, a Tua igreja, ó Deus, glorifica o Teu nome, porque, ó Deus, o Senhor se revelou a nós por intermédio da palavra. Então fica conosco, fica com a Tua igreja nessa manhã, que todos nós venhamos, ó Deus, a glorificar o Teu nome, e que, ó Deus, tenhamos como regra, ó Deus, de fé e prática, sempre, ó Deus, como igreja, como povo do Senhor, examinar as Escrituras, porque nela, ó Deus, é que contém, ó Deus, a vida eterna. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamo à frente o nosso irmão pastor Mário Rost. O irmão é gerente de desenvolvimento institucional e coordenador do Museu da Bíblia. Ele estará falando com a igreja nesse momento. Aquele que dá a verdadeira paz esteja com todos vocês. Amém. Dia da Bíblia hoje. Desde 1549, na Inglaterra, se celebra o segundo domingo de dezembro como o Dia da Bíblia. Aqui no Brasil, desde que foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, lá na primeira Igreja Batista, no Rio de Janeiro, em 10 de junho de 48, também se cultiva o hábito de celebrar o Dia da Bíblia nesse domingo de dezembro. Agradecer a Deus pela Sua palavra. Nós sabemos que a Bíblia tem uma história maravilhosa, uma incrível história que dura séculos. Mas sabiam que a história da Bíblia continua acontecendo? Há uma história da Bíblia que está acontecendo exatamente agora, no Brasil também. E eu trouxe num vídeo algumas pessoas de todo o Brasil para dizer o que significa hoje a Bíblia na vida delas. O nosso vídeo, por favor. Fortaleceu muito mesmo, porque todo mundo, do menor ao maior, ganhou uma Bíblia, né? Aquele livrinho, tipo um brinquedozinho, mas era uma Bíbliazinha que estava escrita lá. Então, todos eles já sabem um pouquinho ler, a gente cobra deles para eles lerem ali aquela coisa que ali é ensinamento ensinamento da família. Tem uns livrozinhos que eles trazem, que é o ensinamento da como se lidar com uma família. Começa do filho, né, ao pai ou a mãe, né? Então, para mim foi ótimo, maravilhoso mesmo, que isso aí é tudo na nossa vida. Eu tenho uma de 14 anos, ela não é muito assim de ler Bíblia, né? Vai na igreja tudo, mas tipo, o pai obriga, né? Então ele conversa muito com a irmã, né? O que ele aprendeu aqui na escola, e quando ela faz errado, ele gosta de chamar atenção. Olha, isso não se faz, Deus não gosta disso. Eles acabam perguntando para mim ou para o pai. É onde que acontece o diálogo entre família, né? Que é muito importante. De uma certa forma ela provoca, porque é o momento que a gente unifica a família, né? Chama, pelo menos assim, eu faço assim, olha, criança, está bom de brincar, agora bora ler um pouco a Bíblia, pega a Bíblia de vocês que eu vou pegar a minha. É um momento que a gente se reúne, conversa.
partir do momento que o mundo fica escuro ao seu redor, dá desespero. Eu entendia perfeitamente como que uma pessoa se suicida. A vida não tinha sentido mais. Eu vivia dentro de casa, deitado num sofá, assistindo televisão e dormia muito durante o dia e à noite não dormia. Era terrível, terrível. Você descobre uma nova vida, você sai da escuridão para a vida, você descobre tudo. Hoje eu esqueci que eu sou deficiente visual graças à Bíblia. A Bíblia na minha vida é como um alimento no dia a dia. A gente todo dia precisa de se alimentar para sobreviver. Para mim ela significa a mesma coisa, um alimento. Ela traz esperança, renova os sonhos. Foi mais assim, foi uma transformação total na minha vida, porque aí eu entendi por que Deus fez com que eu nascesse enxergando e depois aos 7 anos perder a visão e eu ficar na cama até os 33 anos, sem andar, de ficar paralítica e depois após os 33 anos, levantar da cama e sair e correr maratona. Sem ela não teria como assim, eu entender. Eu só consegui entender a vida. Por que isso aconteceu comigo? Através das páginas da Bíblia. A Bíblia é muito importante, tanto na escola, tanto em casa, né? Porque só ensina o que é bom. E uma coisa interessante que a sociedade trouxe pra gente foi justamente a palavra de Deus, tá certo? A mensagem, um conteúdo que chega pra gente e fica com a gente, entende? Isso a gente não perde, isso a gente não troca, isso a gente não dá, isso é da gente. Porque realmente através da leitura da Bíblia, da palavra de Deus em si, é que realmente a vida novamente voltou a habitar em mim. O meu refúgio hoje é a Bíblia. Antes o meu refúgio era a droga. A Bíblia foi um divisor de águas na minha vida. A Bíblia mudou quem eu era para quem eu sou. Eu era uma pessoa insuportável que passei a ser suportável. Que eu era uma pessoa indesejada e hoje eu passei a ser desejada e querida. Porque se não fosse a Bíblia, eu não sei até que ponto eu ainda suportaria me suportar. Porque eu sou um milagre. Eu acredito no poder de transformação, porque um dia eu tive esse contato com a Bíblia e ela mudou a minha vida. Um homem que morou na rua, que não tinha valores, cresceu numa família fragilizada, onde o pai era alcoólatra, onde a mãe sustentava todos, apanhava todo dia dos meus pais. Então cresceu ali um Deraldo revoltado, e quando ele teve contato com a Bíblia Sagrada, essa revolta ela foi se desfazendo, foi sendo inserido mais paz, mais harmonia, mais alegria de viver, e hoje eu me sinto realizado e completo através da palavra de Deus. A Bíblia traz para nós aquilo que a gente quer ser, então ela é nosso espelho. Então é através dela que eu busco o reflexo que eu quero emitir para as pessoas. Olha, eu nasci filho de uma mãe solteira, sem pai para criar. Então tudo foi muito difícil para minha mãe. Na minha casa existiam muitos conflitos. Então eu lembro de conflitos com o meu irmão, da gente realmente se agredir, né? Eu entrei muito de cabeça na droga. Então, eu fui usuário de maconha, acho que eu comecei com 15 anos. E eu fui até os meus 23 anos. E no momento de dificuldade, eu olhei aquilo ali e eu falei, eu tenho que encontrar alguma resposta aqui. Então, o primeiro contato com a parte espiritual da Bíblia, assim eu posso dizer, ela afetou o meu ser nesse ponto. Quem eu sou e quem é o próximo para mim. A Bíblia significa para mim tudo, tudo. Só agradeço, só agradeço.
nós estamos celebrando no dia de hoje, que continua transformando vidas, mudando o destino de pessoas. Mais frequente até do que a gente gostaria, nós temos ouvido falar muito de prédio que cai em Fortaleza, prédio que desaba no centro de São Paulo, no Largo do Paissandu, prédios que caem lá no Zema, no Rio de Janeiro, Salvador e tantos outros lugares. Toda hora a gente ouve falar de prédios, de edifícios, de edificações que estão caindo. E nos vem à memória o sofrimento e as vidas que se perderam nessas tragédias. Quantas vidas foram ceifadas por causa de tragédias atribuídas a erro no cálculo do projeto, erro numa reforma que foi feita de forma indevida, a falta de manutenção de algum prédio, são apontados como motivos por que essas casas, esses prédios desabaram. Vidas também podem desmoronar. Vidas também podem cair e trazer tragédia e destruição. De acordo com o ensinamento de Jesus em Mateus 7, as vidas, assim como as casas, precisam ser construídas sobre alicerce seguro. Alicerce que permanece também quando vêm as tempestades da vida, quando vêm as dificuldades da vida, as chuvas e os ventos fortes. Jesus estava falando com uma multidão no conhecido Sermão da Montanha, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, e de repente Jesus passa a falar sobre essa comparação com a construção de uma casa. Ele vinha falando sobre a convivência entre as pessoas, a convivência com Deus, estava repetindo alguns mandamentos que tinham sido dados anteriormente, estava dando um novo enfoque a alguns ensinamentos que ele já dera em outra ocasião, e tudo estava sendo acolhido pelas pessoas. Todos diziam: vejam, Jesus fala com autoridade, é assim mesmo que é. E aí ele toma esse exemplo de uma construção e enfatiza a diferença entre uma pessoa que ouve os ensinamentos de Jesus e vive de acordo com eles, e uma pessoa que ouve os ensinamentos, até se alegra por algum tempo, mas depois abandona, deixa de praticar os ensinamentos de Jesus. Ele disse: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Casas caem, isso vira notícia, mas a maioria das casas ainda é construída com cuidado sobre bons alicerces que a sabedoria recomenda. A maioria das casas não cai, continua abrigando os seus moradores, mesmo na época das chuvas fortes e quando vêm as tempestades. Vocês são a prova de que vidas construídas sobre o alicerce que Jesus recomenda são vidas que não desmoronam, são vidas que, pelo contrário, permanecem mesmo em meio à dificuldade. Ao celebrarmos hoje o dia da Bíblia, estamos agradecendo a Deus pelos seus ensinamentos, porque a Bíblia continua sendo o livro mais traduzido do mundo.
A Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo, mais distribuído do mundo inteiro. Só em 2018 foram distribuídas, por venda ou doação, 38 milhões de Bíblias completas no mundo inteiro. Mais de 5 milhões e meio de Bíblias só no Brasil. Claro, nós desejamos que as Bíblias que são distribuídas, que são adquiridas, também transformem a vida das pessoas. Não é simplesmente ter uma Bíblia em casa, mas ler essa Bíblia. E não se trata apenas de ler a Bíblia, mas também de viver os ensinamentos da Bíblia. E além disso, poderíamos acrescentar um terceiro fator, que é ler, viver e compartilhar a Bíblia. Não são três coisas diferentes. Então, um crente lê a Bíblia, outro crente vive a Bíblia e outro crente compartilha. Na medida em que lemos a Bíblia, também queremos viver o que ela ensina. E na medida em que vivemos o que ela ensina, também compartilhamos com outros essas verdades que dão fundamento perene para a sua vida. A nossa casa, a nossa vida precisam de um bom alicerce. Quando nós olhamos para a Bíblia e perguntamos a ela mesma quem é a Bíblia, o que é a Bíblia, encontramos respostas como a do profeta Isaías: a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ou como no salmista: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. E no Salmo 119, 38, aliás, 119, 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Não é sábio construir a nossa casa, a casa da nossa vida, sobre outro tipo de chão, sobre qualquer outro tipo de fundamento. Eu lembro de uma história que estava no material da APEC há uns bons 20, 25 anos atrás, onde se falava dessa história do fundamento, em que havia duas, como é que a gente fala, passarinhas. Duas passarinhas que iam construir o seu ninho. Uma buscava gravetos, procurava gravetos longe do lugar até para construir o seu ninho. E a outra passarinha só cantando, só se divertindo. Aí ela dizia: mas você não vai construir o seu ninho? Está chegando a hora de fazer. Ela dizia: não, eu descobri um material novo, é muito mais rápido do que esse que você está usando. E aí a segunda passarinha fez o seu ninho com lenços de papel. Era muito mais rápido do que buscar gravetos e fazer o seu ninho. Mas infelizmente, depois que elas tinham colocado os ovos nos ninhos, veio a chuva e a segunda viu os seus ovos despencarem e espatifarem no chão, porque tinha construído o seu ninho, a sua casa, com um fundamento inadequado. A gente consegue perceber até, assim como em prédios que ameaçam cair, aquelas rachaduras nas estruturas, assim também a gente consegue perceber na vida das pessoas que se afastam da palavra, como vão surgindo as trincas na sua vida. De repente, o orgulho começa a tomar conta, a vaidade começa a tomar conta, o ciúme, a grosseria, o egoísmo, a irritação exagerada, as mágoas, a torcida pelo mal, pelo errado, o desânimo e tantos outros sinais mostram a fragilidade de vidas que estão à nossa volta. Certamente, aqui em Mogi, também vocês podem ver muitas vidas apresentando sinais de fragilidade. Vidas que não estão apoiadas nos ensinamentos de Jesus.
Celebrar, portanto, um dia da Bíblia é ouvir de novo o convite para nos aproximarmos da palavra e lermos regularmente a palavra, decidirmos as coisas da nossa vida utilizando o repertório que a Bíblia nos apresenta e recomenda para o nosso dia a dia. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Assim ensinou Jesus. Continuemos construindo a nossa vida sobre este fundamento, a palavra de Deus. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela não é uma editora de Bíblia simplesmente, ela não é uma entidade com fins lucrativos, mas ela foi criada pelas igrejas e está aqui para servir as igrejas, perguntando sempre o que mais, como melhor podemos servir a sua igreja. O que é que a Sociedade da Bíblia pode fazer para que mais pessoas encontrem nela o seu fundamento, o fundamento e o sentido da sua vida. Muito obrigado pela caminhada desta igreja junto à Sociedade Bíblica, relacionando-se com a nossa equipe aqui de São Paulo e apoiando sempre as iniciativas também da Sociedade Bíblica. Louvamos a Deus pela igreja de vocês e pela caminhada de vocês junto com essa sociedade. Deus abençoe e a palavra dele prospere em vosso meio. Amém. Pedir para a mãe Aline, juntamente com a avó Anita, trazerem a criança que vai ser apresentada hoje. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por este dia que se chama hoje. Amado, eu apresento a Deus a vida do Marcelo diante do Senhor. Esta criança, ó Deus, a qual o Senhor conhece desde que foi formado. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor conceda saúde espiritual, física e mental. Pai amado, que o crescimento dele seja guardado e protegido pelo teu santo e bendito Espírito Santo. Abençoa o seu pai Washington, a sua mãe Aline, para que eles possam educá-lo e conduzi-lo nos caminhos do Senhor. Pai amado, esta é a minha oração, a qual faço em nome de Jesus. Por ti
montanhas e vales, no oásis ou no deserto, eu creio em ti. Senhor, eu creio em ti. Tua palavra é que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Seja chuva, faça sol, ao teu lado não me sinto só.
comentando com a amiga da diretoria, vendo os nossos irmãozinhos embaixadores, olhando para eles, vou ser sincero com os irmãos. Eu tenho meu coração, já falei algumas vezes para os irmãos, vou repetir. Eu enxergo ali, primeiramente, cidadãos e homens de bem. Segundo, eu enxergo ali que nós temos médicos, nós temos prefeito, nós temos governador, nós temos o presidente, nós temos vereadores, nós temos pastores que estavam ali cantando, para os irmãos terem uma ideia do que eu estou falando, que é com propriedade. Vou chamar à frente, chamo agora o pastor Wagner Killer, já fez parte dos embaixadores. Os irmãos sabem que o pastor presidente nosso fez parte dos embaixadores. Hoje, pastor presidente, pastor Wagner Killer, membro da nossa igreja, membro dos embaixadores, hoje pastor em Igreja Batista na Moca. Os irmãos veem que aqueles meninos que estavam na frente, tem pastores, tem médicos, tem prefeito, tem governadores, mas principalmente nós temos homens de bem. Neste momento, o pastor Wagner trará a mensagem do Senhor para a igreja. Graça e paz, irmãos. Amém. Que alegria minha poder estar com todos vocês. Mas preciso pedir desculpas que eu confundi o horário. Achei que eu estava chegando meia hora mais cedo, estava chegando meia hora mais tarde. Então fica aqui meu pedido de desculpas e minha gratidão ao pastor Geandre por me dar esse espaço. Também aos irmãos da diretoria. Que alegria realmente poder estar com vocês. Trago um abraço de toda a minha família, que não puderam vir todos. Hoje veio comigo a minha filha Isabelle, que acho que muitos aí conhecem. Eu só não sei onde ela está. Dá um tchauzinho aí para mim, só para ver. Está lá no fundo, ó. E agora tem que dizer assim, irmãos, com ela veio o seu marido, Rafael. Que coisa, né? Estranho para mim isso, né? A gente cresceu aqui, eu vim para essa igreja com os meus pais quando eu tinha 1 ano de idade. Cresci aqui eu vivi uma excelente parte da minha vida, e assim é uma alegria poder estar com vocês. Então, junto com a minha filha, com o meu genro, o Vinícius, ele está servindo o exército e ele ficou de guarda hoje, então não pôde vir, está lá fazendo a parte dele. E a Ailenzinha não estava muito bem de saúde, com febre, então a Ana Cláudia ficou cuidando dela. E assim a gente teve que se repartir, mas deu tudo certo, estamos juntos. Receba um abraço lá da Igreja Batista Ebenezer, lá na Moca. Uma igreja que ama muito a obra de Deus, uma igreja que tem 78 anos de idade, mas que está também servindo e pôde me receber ali como pastor. Comecei o meu ministério aqui, nessa igreja, aqui fui ordenado e depois fui para lá, fui como enviado dos irmãos. Sempre que eu conto a minha história, tem bastante emoção no meu coração. Porque a minha história não é apenas assim, eu deixei Brás Cubas e fui para lá, mas para desligar foi um pouco difícil. Então eu sempre sinto que voltar aqui é voltar para minha casa, ver as pessoas que eu amo, a minha família, as pessoas com quem eu cresci, muitos aqui eu cresci junto, a gente brincava, a gente aproveitava o tempo juntos e também servimos a igreja de muitas maneiras, inclusive como embaixador do rei, como disse o irmão Cláudio. Então realmente é uma alegria, uma coisa muito, muito especial. E hoje é o dia da Bíblia e quero compartilhar com vocês então a palavra de Deus que fala sobre as Escrituras. Eu vou pedir então que você pense comigo que esses tempos que vivemos podemos chamá-los de trevas. Podemos chamar de trevas esses tempos porque a luz de Cristo ainda não raiou como nós esperamos. Esperamos que um dia Jesus venha agora com toda a sua glória. Você crê nisso? Amém. Que Ele virá, que Ele restaurará a sua igreja, que Ele levará para si a sua igreja para a eternidade
E isso nós cremos, que Jesus vai vir em glória. Ele já veio uma vez, mas como diz a própria palavra de Deus, ele veio muito humilde. Às vezes até confundimos humildade de Jesus com pobreza de Jesus. Jesus deixou os céus, ele deixou a sua glória e veio manifestar esta glória para nós. E assim ele formou os primeiros discípulos, esses discípulos se tornaram apóstolos e abençoaram então as nossas vidas, fazendo com que a gente conheça e possa viver a palavra de Deus. E eu vou pedir que você abra então na segunda carta do apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, nós vamos ler a partir do versículo 16. O apóstolo Pedro tem uma vida muito interessante. É uma pessoa muito impulsiva, né? Mas o tempo ajudou a dar uma equilibrada na vida dele. Muitos sofrimentos, muitas dores fizeram com que ele amadurecesse bastante. E às vezes eu penso assim, que Deus quer nos abençoar, que Deus quer que nós cresçamos e amemos a sua palavra, a sua pessoa. Às vezes a gente demora um pouquinho mais, né? Então aí é a hora que as situações da vida ou as circunstâncias apertam a gente um pouquinho para a gente crescer mais rápido ou crescer um pouquinho mais, né? A gente dá uma enrolada aqui, uma enrolada ali, e Deus fala assim, vamos lá então, vamos contar muito devagar. Aí Deus dá uma empurradinha, a gente fala, Deus, está doendo, né? Mas Deus está cuidando das nossas vidas. Uma das maneiras de Deus cuidar das nossas vidas é através da sua palavra. E eu quero falar um pouquinho mais. Vamos ler então, quando Pedro está escrevendo a igreja e falando das dificuldades que ele tem vivido. E ele está percebendo que os seus dias estão chegando ao fim. Então ele tem dado algumas instruções, tem comentado sobre isso. Então na segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, a partir do verso 16, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, diz assim: porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Graças a Deus. Que bênção a palavra poder confirmar a nossa fé em algo real e verdadeiro. O apóstolo Pedro tem uma preocupação, que nessa época vão surgir muitas histórias, muitas maneiras de se contar o que aconteceu. E de um tempo para trás ainda, você vai ver, por exemplo, os escritos de Moisés, que os judeus chamam de Torá, principalmente o Pentateuco, são os 5 primeiros livros. Você vai ver que não era tão fácil ter acesso a um material que pudesse reservar ou preservar a palavra de Deus. Ou seja, hoje em dia você tem um pensamento e você quer dividir com alguém, você abre o seu celular, o seu aplicativo e digita lá o seu pensamento e já manda para todo mundo. Depois você pensa, será que não foi errado? Depois você dá uma corrigida e viu que é algum erro de português. Depois você pensou melhor e falou, não devia ter falado isso. Naquela época era o contrário. A gente não tinha como registrar tão rapidamente. Então, uma maneira de transmitir a palavra de Deus e os ensinamentos, mesmo dos pais para os filhos, seja da palavra de Deus, seja da cultura, seja a formação profissional, era pelo que a gente chama de tradição oral. Então, os pais ensinavam para os seus filhos, ensinavam para os seus filhos, ensinavam para os seus filhos. E
que aquilo era preservado como algo muito importante, até porque eles não tinham esse celular com tanta informação que a gente tem que ver todo dia, né? Não tinha televisão, não havia jornal, então as notícias não eram tão corriqueiras como no dia de hoje. Tinham menos informações, e as pessoas guardavam mais, e era muito seguro aquilo que se tratava. Mas no Novo Testamento, já com um pouco mais de facilidades de escrita, e essas facilidades ainda muito distantes da nossa realidade, então já com um material um pouco mais fácil de acesso, ou seja, um papiro, uma pena, um tinteiro e um candeeiro ali para ajudar a iluminar, né? Então não é tão fácil assim ainda, né? Mas já é a oportunidade de se registrar um pouco mais fácil. Por isso nós vemos as cartas dos apóstolos, por exemplo. Cartas foram escritas e adicionadas pelo cânon nas escrituras. Mas eu queria que você pensasse que a tradição oral era muito importante. E ali estava uma base de fé dos ensinamentos. E nós vamos saber que ao longo do tempo muitos outros escritos foram divulgados e espalhados pela igreja. Alguns com pseudônimos, ou seja, a pessoa assinava em nome de outro, alguns realmente falsos, alguns hereges, alguns de seitas que usaram o cristianismo mais o gnosticismo, outros que somaram o cristianismo mais o judaísmo. E assim nós vemos que algumas pessoas saíram da vontade de Deus. Mas o apóstolo Pedro está preocupado que olhemos para a palavra de Deus por aquilo que é muito, muito certo. E ele está descrevendo a certeza que ele tem, e ele está passando um voto de confiança. Eu acho fantástico quando você vai no cartório, por exemplo, e tem um documento e no final o escrivão fala: dou fé. O que ele está dizendo? Pode confiar, eu assino que isso é verdade. É isso que o apóstolo Pedro está fazendo aqui quando ele diz: dou fé, pode acreditar. Então o apóstolo Pedro, voltando ao versículo 16, ele diz: essas não são histórias engenhosas, segundo essa versão, quando lhes falamos da poderosa vinda do Senhor Jesus. E eu queria que você pensasse como vinda poderosa. Estamos perto da época do Natal e nós cantamos do pobre menino Jesus, que nasceu na manjedoura, estava numa estrebaria porque não tinha lugar para ele. E a gente coloca isso, às vezes, de uma maneira em que diminuímos a grandeza do amor de Jesus. E assim as pessoas também têm feito, têm diminuído a grandeza de Jesus. Quando Jesus deixa o seu trono, a sua glória, deixa o serviço de todos os anjos que estavam ao seu dispor, diminui-se e ele mesmo se humilha e se entrega e vai nascer de Maria e vai passar por toda essa situação. Aqui não é porque Jesus não tem condições, mas porque ele se entregou. A grandeza do seu coração em amar você e eu. Ninguém ama tanto assim como Jesus. Eu queria que você não confundisse. Um Jesus que se humilha para estar bem pertinho de nós, para se doar para nós, com alguém que não tem condições. Que você pense nesse Jesus grande. Por exemplo, no meu nascimento, não tinha uma estrela que parou ali em cima da Beneficência Portuguesa dizendo: olha, nasceu um menino aqui, né? No seu tinha? Não, né? Pois é, de Jesus tinha, hein? Você vê por aí a grandeza de Jesus. Também no meu nascimento não apareceram anjos falando aos pastores: olha, lá em Belém, sigam a estrela, lá em Belém tem lá um nascimento muito especial. Também essa estrela não foi seguida, no meu nascimento não tinha uma estrela e nenhum mago seguiu para encontrar onde eu estava. E também ninguém levou nem ouro, nem incenso, nem mirra lá para mim. Mas para Jesus levou. Lembre-se de um nascimento muito grande, de um poder muito grande na manifestação do amor de Jesus. Isso foi para resgatar a minha vida e a sua vida. Quando pensarmos no Natal, vamos lembrar desse Jesus que ficou bem humilhado
mas porque Ele amou demais a gente. É o texto mais conhecido da Bíblia, né? João 3,16. Então esse Jesus que se humilha e se apresenta, e agora Pedro está pensando na vinda de novo do Senhor Jesus, mas ele diz o seguinte: olha, nós vimos com os próprios olhos o seu esplendor majestoso. Eu fico pensando lá em Jerusalém, quando você tem a oportunidade de ir para lá, e você está subindo pela estrada de Jericó, você passa por um túnel, e assim que vai chegando no final do túnel, o guia já avisa: assim que passar o túnel, você vai ver à esquerda já o monte do templo, e onde tem o restante da construção, onde está a mesquita lá, e todo mundo fica numa expectativa, faz um silêncio no ônibus assim, todo mundo fica esperando. E aí quando termina o túnel, você entra e já vê aquela construção, e não é nada do que já foi, não é isso? Hoje não há o templo lá, só algumas partes que sobraram da estrutura mais básica, mas a gente já fica impressionado. Eu fico pensando quando Jesus estava lá andando junto com as pessoas, e as pessoas tinham a mesma sensação, iam chegando na caminhada, talvez ali na sua condução animal, e quando viam, finalmente passa o último monte e já dá para ver ali, o templo estava lá. E eles iam chegando perto e faziam os seus banhos cerimoniais, e não chegavam perto do templo, como eles ficavam impressionados com aquilo. Os próprios discípulos falaram para Jesus: olha, Jesus, essa edificação, que fantástico, que maravilha. Eles estavam maravilhados com aquela construção, mas não podiam ver a grandeza do próprio Deus que estava com eles. Eles viam o templo que representava Deus, mas não viam o próprio Deus que estava diante deles. Por isso Pedro está dizendo: nós vimos com os nossos próprios olhos o seu resplendor majestoso. Quando ele recebeu inclusive honra, glória da parte de Deus o Pai, e quando na sua suprema glória o próprio Deus disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Pedro está confirmando: nós vimos, eu não vi sozinho, não foi ilusão, não é uma ficção, não é uma história, isso é realidade. Nós estávamos lá, nós vimos, nós ouvimos a voz que veio do céu, de um Deus que confirmava: este é o meu filho. A voz de Deus não dizia: eis aí um grande profeta. A voz de Deus não disse: olha, escutem aí essas histórias que elas são muito boas. A voz de Deus não disse: tem palavras de motivação para você continuar firme na sua vida. A voz de Deus disse: este é meu filho amado e eu tenho alegria na sua vida. Aquilo é uma confirmação dessa grandeza de Jesus que Pedro está tentando mostrar. E aí ele vai continuar dizendo no versículo 19: mas além disso que nós vimos, nós temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Ele vai lembrar então que os profetas já anunciaram a palavra que veio de Deus, mas que muitos ainda ficavam com dúvidas. Eu gosto de pensar, quando eu vou falar sobre a palavra de Deus, sobre o cristianismo, de uma maneira bem geral, eu gosto de começar perguntando assim: qual é a fonte da sua fé? Por que você crê naquilo que você crê? De onde você tirou isso? Uma situação que está bem em evidência é a tal da fake news, não é assim? Que você recebe uma informação e você não sabe se é verdade. Uma coisa que me chocou bastante foi quando o Dr. Russell Shedd estava bem doentinho. E aí rapidamente correu a notícia que ele já tinha morrido. Aquilo foi muito chato. E a gente ficou: puxa, morreu. E aí os irmãos da minha igreja começaram a perguntar: ei pastor, é verdade, ele morreu? Então eu liguei lá para a casa dele, falei com o neto dele, perguntei: como está o Dr. Russell Shedd? Também não perguntei: já morreu, né? Claro que não vou fazer isso. Mas eu perguntei: como está o Dr. Shedd? E o seu neto disse assim: ele está muito malzinho, mas está no hospital ainda, nós estamos acompanhando. E aí eu percebi que ele já tinha recebido essa notícia também, e ele ficou meio assim, não quis falar, eu também não. Olha, nós continuamos orando por ele, sabemos que é um tempo difícil. E um vídeo que ele gravou, o Dr. Shedd diz assim: eu sinto que eu estou desmamando do mundo. Nossa, que palavra!
E assim, depois recebemos a notícia, um tempo depois, no dia seguinte ou outro, que realmente a ele havia falecido. As fake news são assim, elas vêm com um monte de informações, parecem verdade, confundem a gente, colocam a gente em situações constrangedoras, fazem a gente acreditar em coisas que não são verdade. E o que o apóstolo Pedro está dizendo, é o seguinte: olha, os profetas falaram da parte de Deus, e vocês podem acreditar. E a gente hoje vai falar com as pessoas, vai tentar apresentar a Bíblia, muitas delas dizem eu creio, mas eles não creem. Eles até conhecem, mas eles não creem. Mas mesmo os crentes já não têm conhecido tanto assim. Às vezes a gente tem dificuldade de citar os textos, a gente tem dificuldade de usar as Escrituras. E a gente às vezes pode ficar com uma dúvida: será que é verdade mesmo? Depois de tanto tempo, Isaías foi escrito, por exemplo, 750 anos antes de Cristo. Mas isso é muito tempo. E é interessante que a precisão com que Isaías dá sobre o nascimento de Jesus, a revelação do Messias, aquilo é demais, é algo maravilhoso para a gente pensar como revelação de Deus. E a gente fica perguntando: será que é verdade? E aí, pesquisando, você pode pesquisar também na internet, manuscritos do Mar Morto. Talvez você já tenha pesquisado, né? Um lugar chamado Qumran. Como Deus faz as coisas de uma maneira maravilhosa. Lá pelos idos de 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial, tem um beduíno andando por aquela região desértica na frente do Mar Morto. Então você tem o Mar Morto aqui, logo você tem eu ia dizer uma falésia, mas não é bem isso, mas você tem a grande diferença de altura da região lá onde vai ficar por Jerusalém, lá para cima. E essa depressão onde está o Mar Morto, ela está no nível 400 metros abaixo do nível do mar. Você já imaginou? O mar está aqui e o Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar. Então você tem um paredão aqui, e nessa parede aqui tem umas cavernas que ninguém sabia. Mas esse beduíno estava cuidando das cabras, e aí ele estava procurando as suas cabras e jogou uma pedra para ver se tinha uma cabra ali naquele buraco, e ouviu um vaso quebrar. Então ele foi lá ver o que tinha naquele vaso, e por causa da situação da época que estava no controle da Jordânia, Israel só vai ter acesso ao que ele descobriu lá depois de 1967 apenas. Mas aí finalmente Israel tem acesso a essas informações, ao que tinha naqueles vasos. Eles descobrem várias cavernas, vários vasos, que eram cópias das Escrituras daquela época de antes de Jesus. Ou seja, alguém pegou, por exemplo, o livro de Isaías. O único livro que não tem cópia nessas cavernas é do livro de Esther. Mas eles pegam cópias, eles copiam esses livros antes da época de Jesus, guardam nesses vasos e colocaram nessas cavernas. Assim eles ficaram guardados. Até que em 1947 esse beduíno acha. E aí as pessoas que trabalham com essas pesquisas, inclusive em Israel você tem um museu lá de Jerusalém, onde você tem os originais não, as cópias mais antigas dos originais das Escrituras. Eles vão trabalhar com esse material que vai chegar até eles, e eles vão perceber o seguinte: comparando as Escrituras que chegaram até a gente hoje, essas cópias que nós temos, essas versões que nós temos, e comparando com aquilo que estava guardado durante todo esse tempo, sabe a que conclusão chegamos? Podemos acreditar com toda a fé que o texto bíblico não se perdeu, que Deus preservou a sua palavra, que Ele continua dizendo as maravilhas sobre si, sobre a sua graça, das nossas vidas até hoje. Deus é maravilhoso, as coisas que Ele faz são incríveis. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo: pode acreditar, as mensagens dos profetas vieram da parte de Deus. E essas palavras, veja no versículo 19, são como lâmpada que ilumina um lugar escuro. Salmo 119, 105, você pode falar comigo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Significa que você vai olhar o caminho, vai ver os próximos passos, mas você não consegue ver lá o final. A gente sempre quer ver o final, né? Deus, como é que eu faço para tomar essa decisão agora? É para cá ou é para cá?
e você só deu o próximo passo. E aí você tem que confiar. E a palavra de Deus vai ajudar você a tomar decisões. Eu não acredito que Deus, todas as vezes, Ele precisa revelar para você, ou pelo menos fazer com que você entenda que decisão você deve tomar. Deus já deixou a sua palavra para que você aprenda como Deus é, aquilo que é certo, aquilo que é bom para você, aquilo que Ele ama, aquilo que Ele aprova, para que você tome decisões com sua própria responsabilidade daquilo que é bom e agradável ao Senhor. Para que você use essa palavra. O problema é quando não temos essa palavra no nosso coração, então a gente não vai saber tomar boas decisões. Mas você pode guardar essa palavra, use-a como lâmpada, porque nós estamos num tempo de escuridão. Mas um dia vai ser clareado, um dia Jesus vai voltar. Nós esperamos que com a sua volta, então a gente possa contemplar grandezas que a gente não imaginava. Que lá na presença de Cristo, na eternidade, as coisas vão se esclarecer completamente. Hoje, muitos dos nossos conhecimentos nós chamamos de mistérios, não sabemos como explicar. Muitas das revelações dos profetas, nós as consideramos incompletas. Eu queria saber um pouco mais, ele não explica direito. Mas Deus revelou aquilo que Ele queria e aquilo que nós precisamos. Então você pode olhar para a palavra de Deus, pode confiar, pode andar seguro. Mas coloque essa palavra no seu coração. Veja que o apóstolo Pedro tem essa preocupação de dar a certeza. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativas humanas. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. O que nós queremos no dia da Bíblia é dizer: essa é a palavra de Deus. E que você levante essa palavra de Deus bem alto para que as pessoas vejam. E que vejam essa palavra de Deus na sua vida, no seu dia a dia, e falem sobre você. Olha como essa pessoa vive diferente. Olha como ela acredita no que ela vive, mas olha como a vida dela é diferente. Não é uma vida livre de dificuldades, mas é uma vida cheia de esperanças. Não é uma vida livre de lutas, mas é uma vida cheia de vitórias. Não é uma vida que está tudo bem, tudo certo, mas é uma vida que tem certeza, está indo para aquele tempo bom, da eternidade com Cristo, onde lá sim não haverá choro, milagre, lá vai ser maravilhoso. Mas enquanto isso, nós precisamos dessa luz nesse tempo de trevas. Precisamos que essa luz mostre para a gente o caminho, e que a gente chegue às pessoas para andar conosco. Venham para a luz, não andem perdidos. Venham ver a palavra que veio de Deus para salvação, para guiar, para dirigir, para levar para esse caminho bom da divindade e da santidade de Deus. Deus abençoe a sua palavra no seu coração, que Ele acrescente à sua vida esse amor e essa preocupação que Ele tem tão grande de preservar essa palavra, para que ela chegasse ainda hoje no seu coração. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, por favor. Deus, muito obrigado por essa manhã tão especial em que podemos nos dedicar ao Senhor, nos dedicarmos à Tua palavra, que é bênção para a nossa vida. Eu agradeço a Ti, ó Deus, por essas maravilhas que o Senhor nos conta sobre o Deus que dirige a história. As maravilhas que o Senhor conta de homens que andaram segundo a Tua vontade. As maravilhas que o Senhor conta de pessoas que estavam distantes, mas o Senhor foi atrás, o Senhor as alcançou e a Tua graça os salvou. Nós nos extasiamos de alegria por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. E queremos viver assim, por isso esse dia é muito importante para nós, para que olhemos para a Tua palavra e continuemos a conhecê-la e a amá-la de todo o nosso coração. Que nós tenhamos essa luz nas nossas vidas, mas que a compartilhemos e que muitas pessoas vejam a Tua luz. Oro pela minha vida, pelos meus irmãos, por esta igreja, pelos líderes, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e quero aproveitar, o pastor Jean e a diretoria me deram essa oportunidade. Eu tenho um plano. Eu gosto muito de falar sobre Israel, sobre os textos bíblicos.
E na minha classe de preparação para o batismo, eu gosto de fazer um panorama bíblico. Então eu começo contando o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. Vou contando a história bíblica bem resumida, para as pessoas poderem entender. Até lembro um dia que uma pessoa que estava fazendo lá, um senhor que estava fazendo a classe, a gente chegou para ele e falou assim: pastor, eu vi na televisão o homem apontando uma promessa e falando daquilo que a gente tinha que se apoderar daquela promessa, mas eu já sabia que aquela promessa era para Israel, era do Antigo Testamento, não é? Olha que bênção, ele estava na terceira, quarta classe da aula e ele já sabia distinguir algumas coisas, apenas porque ele estava amando a palavra de Deus, conhecer. Então eu amo apresentar a palavra de Deus. E como Deus me deu essa oportunidade de ir para Israel e conhecer lá Israel, eu fiquei sonhando, aí eu ganhei um novo sonho. O primeiro sonho que eu tinha era ir para lá, aí eu ganhei um novo sonho, que é de ensinar as pessoas e fazer com que elas conhecessem também a Israel, conhecessem aqueles lugares maravilhosos. E uma coisa é a gente ver, vou mudar, uma coisa é a gente saber, né, como é que é. Então, por exemplo, você sabe o que é o joio e o trigo, não sabe? Mas você já viu o joio? Não, né? Muito bem. Você já sentiu o cheiro da mirra, por exemplo? Não. Você quer conhecer? Eu vou dar uma dica muito legal. Vai lá no Museu da Bíblia em Barueri, que você vai conhecer tudo isso. É aqui pertinho, hein? Barueri, né? Aí em São Paulo, você vai conhecer tudo isso. Você vai ver muitas maneiras da palavra de Deus ser divulgada. É maravilhoso. Só que quando você vai lá, você fica imaginando essas coisas lá em Israel, né? Então eu quero fazer um convite para você. Em março de 2021, eu vou fazer uma viagem para Israel e quero levar algumas pessoas comigo. E eu sei que é um custo muito alto, por isso que a gente colocou lá na frente, lá para março de 2021, para que a gente possa ir junto. E minha alegria vai ser apresentar alguns lugares que eu fui, que eu vi. Então, a gente conhecer as histórias de Israel e de Jesus, e ter aquele momento bem especial. Eu lembro, uma das situações que eu estava sentado na escadaria, que entrava para o templo, sentado ali, o Dr. Russell Shedd falando, e eu fechei os olhos e fiquei imaginando Jesus que passou exatamente por aquelas escadas, e teve aquele confronto que as pessoas viam o templo, mas não viam o Deus do templo. E aquilo me chamou muita atenção. E eu gosto muito de explicar sobre isso e ensinar. Então, se você quiser ir para Israel comigo, em março de 2021 eu vou deixar esse convite para você saber mais informações, como que é, como é que faz. Veio comigo o Robson. Cadê o Robson? Ali, ó. O Robson está ali, ele vai me ajudar. A empresa dele vai esclarecer tudo para você, como você faz. Tem uma mesinha lá no fundo que o Robson vai lá para te atender, para explicar como você faz para a gente ir juntos para lá. Eu vou ficar muito, muito feliz de poder ensinar sobre estas coisas, sobre Israel, sobre a passagem do tempo e a geografia, e fazer você viver aquela experiência fantástica, indescritível. Eu já sabia que olhar um mapa é uma coisa e estar lá é outra. A gente sabe disso, mas realmente quando a gente está lá é outra coisa ainda, né? Então, deixa o meu convite. Depois você passa lá, me dá um abraço. Mesmo que você fale assim, eu não quero ir, eu não posso ir. Passa lá, pega um panfletinho, dá um abraço em mim, fala um oi para o Robson, eu vou ficar muito feliz de te receber, tá bom? Eu agradeço muito, que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Gênero. Obrigado, irmãos. Mais uma vez agradeço o pastor Wagner Keller. Hoje é um dia de celebração, um dia que fazemos menção ao dia da Bíblia. Todo mundo hoje celebra o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Ainda pela manhã, a primeira parte da manhã, nós tivemos o pastor Mário Host. Novamente, pastor, agradeço em nome da Igreja Batista em Bras Cubas, pastor representante da Sociedade Bíblica do Brasil. Convido o pastor Daniel Sócrates. Teremos agora um momento de intercessão, de oração pelos nossos pedidos, que o irmão faça também neste momento de entrega e de devoção ao Senhor. Pastor Daniel. Após o pastor Daniel, teremos uma apresentação também para celebrar este dia do Departamento Infantil. Convido a igreja a se colocar de pé. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus,
porque através do Teu Filho Jesus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Deus, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o Seu reino, Pai, através da fé nele. E, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelos nossos pecados, ó Deus, serem purificados, os nossos corações serem purificados de todo pecado, Pai. Obrigado por esse maior milagre que o Senhor opera na vida daqueles que creem e colocam a sua fé em Jesus Cristo, ó Deus. E esse presente, ó Senhor, o Senhor dá de graça para todos. Agora, amado Pai, eu quero colocar também diante do Senhor, ó Deus, aqueles que buscam ao Senhor, que buscam refúgio no Senhor. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, Pai. E nós queremos colocar diante do Senhor os Teus servos, aqueles que passam, ó Pai, por problemas de saúde, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor que Tu possas operar um milagre, ó Deus. Ó Pai, a irmã Arminda, ó Deus, que está enferma, que está no hospital, mãe do Ronaldo, nós pedimos por um milagre do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor também, ó Pai, pelo irmão Antônio Scaff, que já está em recuperação da pós-cirurgia, ó Pai. Queremos colocar também diante do Senhor, ó Pai, o seu Elias, ó Deus, José Oliveira, que está internado com câncer de fígado, ó Deus. Pedimos por um milagre do Senhor, ó Deus. Sabemos que assim como Jesus, ó Pai, curou os enfermos, o Senhor ainda cura hoje, ó Pai, através do nome de Jesus Cristo, ó Pai. E o Senhor usa também aquilo que já existe, ó Pai, os médicos, os tratamentos, ó Deus. Então nós confiamos, continuamos confiando no Senhor, ó Pai. Pedimos também para aqueles que estão desempregados, ó Deus, que Tu possas nessa semana dar vitória aos Teus servos, abrindo uma porta de emprego, ó Pai. Pedimos a Ti também, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando as famílias, ó Deus. Aquelas famílias que estão passando por tribulações, por problemas de relacionamento, que eles possam se refugiar no Senhor, colocando o Senhor como edificador dos seus lares, ó Pai. Pedimos também por esta nação, ó Pai. Pedimos pelos governantes, ó Deus, que o Senhor possa continuar dando sabedoria a eles, para que eles possam governar com sabedoria do Senhor, Pai. Amado Deus, colocamos diante do Senhor todas as outras necessidades, do qual eu não falei aqui, mas o Senhor conhece todas elas. E nós confiamos no Senhor, e desde já nós Te agradecemos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e o Senhor já nos respondeu, ó Pai. Obrigado por tudo, nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus,
agradecer a sua presença e dizer que no centro de cada banco tem uma fichinha. Pedimos que você a preencha. Se não tiver facilidade, peça ajuda a alguém do seu lado, porque queremos saber que você esteve conosco. Ao final, deixe essa fichinha lá na nossa recepção, que temos também um mimo, um presente para você, apenas para os nossos visitantes. Podem deixar lá. Tem um estudo, pode levar também. E se você tiver interesse, pode pedir a qualquer um dos nossos líderes, que eles também cederão outros estudos além desse que está anexo neste convite, neste folheto que está aí ao centro dos bancos. Hoje, no dia da Bíblia, nós estamos felizes porque, como povo de Deus, celebramos essa data também. E existem várias vitaminas para cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus. Uma delas é a escola bíblica dominical. Nós não podemos deixar de vir à escola bíblica dominical, que é o momento de nós estudarmos a palavra de Deus, de lermos a Bíblia e de, como bem ouvimos pelo pastor Wagner, interpretar da maneira como Deus quer em nossas vidas. Eu quero aqui pedir até licença também à diretoria e também ao pastor Walter, ao pastor Giandri, para uma pessoa que marca minha vida. Eu frequento a escola bíblica na unidade 1. E hoje nós vamos orar pelas autoridades. E uma das autoridades que nós temos, membro de nossa igreja, é o nosso vereador irmão Jean Lopes. Ele frequenta a escola bíblica dominical. Ele faz parceria comigo ali como aluno, estudando a palavra de Deus. Poderia tirar um domingo para outros interesses. Ele vem à escola bíblica dominical. Seja um exemplo para mim e para você também. E como queremos orar pelas autoridades, também temos a alegria de ter aqui o senhor Marcos Melo, também a sua esposa Karen. Marcos Melo é o prefeito de nossa cidade, nosso prefeito. Nós oramos por ele e hoje nos dá a alegria da sua presença, e também a sua esposa. Eu peço que venha aqui à frente, venha aqui ao meu lado, para que possamos mostrar à nossa igreja a alegria e elas também retratarem a alegria que temos entre nós aqui. Passo a palavra aqui ao irmão Cláudio Mesa, ele que é o nosso vice-presidente, que estará também fazendo uso nessa hora. Em 1 Timóteo 2, do 1 ao 2, Deus nos deixou a seguinte palavra: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, para orar pela autoridade da nossa cidade, convido o pastor Walter aqui. Também quero fazer menção aos irmãos da presença do secretário do Verde e Meio Ambiente, Daniel Lima, e sua esposa, professora Maria. Também mencionar a presença do senhor Sérgio Becaro, coordenador RH da Prefeitura de Mogi. E como mencionou o irmão Gideão, também se faz presente o vereador Jean Lopes. Nós queremos fazer uma entrega e eu chamo também a irmã Suzy, a irmã Cris estará nos assessorando. Irmã Suzy entregará a Bíblia para a esposa do prefeito. E a irmã Cris entregou a Bíblia ao
nosso prefeito, nós temos como agradecimento a ele. Então, como diz a palavra de Deus, que nós precisamos e devemos orar pelas autoridades. Convido a igreja a ficar em pé, vamos orar. Os irmãos somem nessa fé, nessa oração que faremos agora. Deus Santo, poderoso, eterno, verdadeiro, te damos graças por podermos falar pessoalmente com o Senhor, que o Senhor nos vê agora, nos ouve, o Senhor tem sentimentos para conosco, para cada um. Eu, ministro de Deus, intercedo agora em favor do Senhor prefeito Marcos Melo, sua família e as demais autoridades aqui presentes, que sentiam-se desejosos de vir à tua casa. Eu sei que com eles vieram outras pessoas representantes e também pessoas da família, das nossas famílias, outros irmãos de outras igrejas. E eu peço que nesse momento o Senhor receba a nossa gratidão, porque eu sei que é impossível estar diante de um Deus vivo, que tem sentimentos e que deu o seu próprio Filho para nos salvar, e sairmos daqui sem receber uma bênção do Senhor. Por isso eu quero te agradecer, aquela que o Senhor já separou, que o Senhor já separou só porque eles estiveram diante do Deus vivo, na casa do Senhor, neste lugar. E eu te agradeço essas bênçãos que o Senhor dará para eles. Talvez muitos não irão nem perceber, nem saber por que receberam, mas o Senhor sabe por que o Senhor as deu. Eu sei também, ó Deus, que o Senhor nunca fica devendo nada para ninguém. Abençoe essas vidas, o Senhor prefeito, as autoridades, os visitantes à igreja. Neste dia que a tua palavra continua viva e eficaz, ela continua em nossa mente e nosso coração. Leve agora a tua graça sobre cada um. E oro pelas autoridades, que eles influenciem os outros que são os meios pelo qual o Senhor faz a obra, que não estão aqui, mas com sabedoria vinda dos céus, eles possam ter caminhos bons para o teu povo nesta cidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos celebrando, o Dia da Bíblia, como a Sociedade Bíblica do Brasil, de viver e compartilhar a Palavra de Deus. E algo muito importante a respeito da Escola Bíblica Dominical, que em 2020 ela vai estar comemorando 250 anos. Então, são 250 anos de Escola Bíblica Dominical, que tem abençoado milhares e milhares de vidas. E nós então estamos lançando para o próximo ano alguns projetos, e eu gostaria de deixar com os irmãos já incentivando, motivando a igreja a estarmos estudando a palavra de Deus de uma forma mais dinâmica, mais motivadora. Então nós temos 2020, 250 anos da Escola Bíblica Dominical. Celebre o ano todo. Esse vai ser o nosso lema, nosso tema para o próximo ano, celebrando o ano todo. E nós vamos começar então no dia 5 de janeiro com a nossa aula inaugural da Escola Bíblica Dominical. Então, dando início ao ano de celebração, nós vamos estar no dia 5 de janeiro fazendo a nossa aula inaugural, das 9 às 11 da manhã. Nós temos também um desafio para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, para os nossos alunos. Nós vamos estar estudando no ano que vem as cartas de Paulo e os evangelhos. Então, no próximo ano, vai ser esse o desafio para os nossos professores, os nossos alunos, estudando as cartas de Paulo, as viagens de Paulo, e também estudando os evangelhos. Teremos também um clube de leitura bíblica.
Os irmãos que quiserem participar do estudo, da leitura anual da Bíblia, participar, nós teremos várias atividades de encontros de 2 em 2 meses. Então, se você quer participar lendo a Bíblia, né, o ano todo, lá no fundo tem o Márcio, mais algumas pessoas estão nos ajudando, tem um manual de como você pode fazer a leitura bíblica anual. Você vai deixar o seu nome e o seu telefone e depois nós manteremos contato. Então nós teremos o Clube de Leitura Bíblica no ano que vem e teremos encontro de 2 em 2 meses, então, com os leitores da Bíblia. No mês de abril, que nós comemoramos o mês da Escola Bíblica Dominical, no dia 5 de abril nós teremos um Café com Deus. Então, será das 8 às 9h30 o nosso Café com Deus, lá que nós estaremos tomando café. Aqui provavelmente será no salão de baixo. Então, todos os alunos estarão convidados. Nós estaremos, então, meditando a respeito da Palavra de Deus e vamos estar também tomando um café. Então, 5 de abril, nós estaremos fazendo um Café com Deus. E eu gostaria de deixar algo que eu achei muito importante a respeito da Escola Bíblica Dominical. Nós nunca teremos um diploma enquanto estudamos, mas a festa de formatura será eterna. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos e o ano que vem vamos celebrar o ano todo o 250 anos da Escola Bíblica Dominical. Obrigada. As irmãs, igreja, eu quero convidar o João Vitor. João Vitor tem 6 meses, é filho da Aline e também do Jair, Nair Terezinha, avó. Quero convidá-la, se a Nair puder vir também, vovô Benedito, os familiares. Estaremos então apresentando o João Vitor ao Senhor. Se chorar é normal, né, irmãos? Não sabe, né? Se você quiser e puder, está aqui o João Vitor, está a família, a irmã, né? A Alice, e nós vamos apresentar o João Vitor ao Senhor. Pai eterno, João Vitor está aqui na tua casa e veio cultuar o Senhor, juntamente com o papai Jair, com a mamãe Aline e com a irmã Alice. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe essa família. Pedimos a Deus que o Senhor continue ajudando-os para que eles continuem crescendo na graça do Senhor. E que o João Vitor conheça de Jesus, viva com Jesus, lendo a tua palavra, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E que, ó Deus, na sua vida, como criança, nos primeiros passos, como um junior, como um embaixador do rei, como outras, fazendo parte de virtude, e na vida toda ele tem a palavra do Senhor no seu coração e na sua vida. Pai Santo, abençoe o João Vitor, abençoe essa família, e eu entrego eles na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu quero, em nome da igreja, agradecer a todos que vieram. Prefeito, Marcos Melo, a Sara, agradeço a Karen, desculpa, e também o secretário, meio ambiente, esposa, Sérgio. Agradeço a Deus pela vida
dos amados irmãos. Pastor Wagner, muito bom tê-lo aqui conosco. Deus abençoe sua vida. Pastor Mário, Oscar, sua esposa, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui conosco, celebrando o dia da Bíblia. Ela é a palavra de Deus para nós. O apóstolo Pedro, em sua carta, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: quem tem Jesus tem a vida. A vida se encontra em Cristo Jesus. E o desejo desta igreja é continuar pregando a sua palavra, revelando por meio da palavra Jesus Cristo, que é a própria palavra encarnada. Que seja Jesus na sua vida e no seu coração. Todos nós possamos viver com Cristo Jesus, porque a palavra de Deus, ela revela o Senhor Jesus, o Deus encarnado, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Possamos assim glorificar a esse Deus maravilhoso e majestoso, que quer ser Senhor na sua vida, como Salvador, mas como Senhor. Viva os seus dias com essa verdade no seu coração. Quero também lembrar os irmãos, está lá no fundo a liderança dos adolescentes, e eles já estão preparados para o acampamento de 2020. Tio Léo e todos os outros tios, Sidney, Cris, que está aqui na frente, você, pai, que tem o seu filho adolescente, inscreva ainda hoje para que ele esteja no acampamento 2020, louvando e adorando ao Senhor no mês de fevereiro. Então, quero desafiar os pais a incentivar os filhos para que participem deste acampamento. Mas, sobretudo, igreja, eu quero incentivar você a ler a Bíblia. Quero incentivar você a pôr o seu nome ali. Eu quero participar. Eu quero ler toda a Bíblia. E a igreja está promovendo isso. A Sociedade Bíblica nos ofertou vários exemplares para a leitura da Bíblia. Nós queremos agradecer e você poderá participar. Dê o seu nome, se envolva, participe. Mas quero desafiar você, igreja, a estar na escola bíblica dominical. É a melhor escola teológica de todos os tempos. As faculdades teológicas que hoje existem, elas começaram na EBD, Escola Bíblica Dominical. Que você participe, venha, é às 9. Inicia o domingo. Domingo 15 vamos para culto ao Senhor, dia do Senhor. Inicie conhecendo um pouco mais da palavra de Deus. E a formatura será no céu, na glória. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Estaremos orando, encerrando com a bênção apostólica. Se prepare para se encontrar com o Senhor no céu. E isso começa aqui, entregando sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Oremos. Pai eterno, nós louvamos o teu nome. Bendizemos ao Senhor, porque a tua palavra dura para sempre. Não é a palavra nossa de homens, mas é a palavra de um Deus soberano, que sustenta todas as coisas com as suas mãos. É diante do Senhor que nós viemos prestar culto. A pessoa mais importante é o Senhor. Tu és a autoridade suprema deste mundo. Nós nos rendemos à tua santidade. Nos rendemos, Senhor, ao teu grande e imenso amor. Cremos na tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Queremos viver, queremos ler e queremos testemunhar e anunciar a outros a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Seja a palavra do Senhor a dirigir e a conduzir esta igreja, ó Pai.
até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos estar firmados, solidificados na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos como igreja. Ajuda-nos, ó Deus, como pais, mães, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, e a terceira idade, a melhor idade, a todos nós, vivendo, lendo e anunciando a Tua palavra. Pai eterno, receba este culto, pois nós prestamos a Trindade bendita. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma só, um só Deus, um só Senhor. A Ti toda honra e glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre cada vida que aqui está, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos lá,